Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close. Alguns meses atrás estava conversando com um bom amigo meu e ele me dizia, irmão Branham, eu creio que o senhor atira por terra os Estados Unidos. He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. Logo acrescentou, você sempre está rugindo contra o pecado e como é que Deus há de castigar a esta nação? He's got to do it in order to be just. Eu disse, ele tem que fazê-lo para ser justo. He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the Scriptures. And our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation. Ele disse, mas irmão Branham, você se esqueceu que esta nação foi fundada sobre as Escrituras. E nossos antepassados vieram para cá e Deus nos deu esta herança e nós somos uma nação religiosa. I said, that is true. All of it, and no one knows how I appreciate this nation. Eu disse, isto é verdade. Tudo isto. E ninguém sabe como eu aprecio esta nação. But look, my brother, Israel also was chosen of God. Mas olhe, meu irmão, Israel também era a nação escolhida de Deus. And he sent her prophets and great men. E ele enviou seus profetas e grandes homens. God cannot stand sin. Mas Deus não pode suportar o pecado. He made Israel reap every grain they sowed. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam. And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of persons. E ele fez Israel colher o que semeou. Ele nos fará colher o que nós temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. And we've got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God. E nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores de nossas igrejas para Deus. Which is all right and so much appreciated. But we cannot draw salvation from what they did. O que está correto e é bom apreciado, mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. Salvation is an Uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa continuar nos abençoando de mais essa reunião. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que tem nos dado de estarmos reunidos em Tua casa para Te adorar. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, nos abençoando nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração a Ti. Te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, dirigir esse culto com Teu Santo Espírito, ó Pai. Que nós possamos sair daqui diferentes, ó Deus. Que nós possamos crescer na estatura do varão perfeito, para o dia da Tua aparição, ó Pai. Nós entregamos em Tuas mãos e Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 183, Alvo Mais Que a Neve. É 183.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, com profundas chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus. Nós vamos cantar de novo. 289. 289. Formosa Jerusalém. Dó. Dó. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se ao vivo a multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação.
Glória a Deus. Vamos cantar de número 276. 276. Com cego andei. É minha, né? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu me desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Omnipotente então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que Deus continue nos abençoando. Tivemos um dia muito especial, de manhã, escola dominical, fomos muito abençoados. E também companheirismo, né? De vários testemunhos, vários relatos, então a gente aprende muito, né? Com a experiência um do outro. Isso foi muito, muito maravilhoso. Também aqui tem um pedido de oração, irmã Jéssica e irmã Magda pede oração por motivo de viagem. Deus possa o abençoar na viagem. Também, por mim, né, pastor William também, nós estamos de viagem amanhã. E que cada um, nas suas orações, possam lembrar de nós. Nós vamos ali no interior de São Paulo, Mogi Guaçu, vamos ficar praticamente 8 dias. E muito trabalho. E os irmãos
lembre de nós nas orações. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Se você tem um pedido, levante sua mão e Deus conhece a sua necessidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós, desde manhã, ouvindo a Tua palavra, à tarde, e vamos continuar também participar da comunhão, da ceia do Senhor. Isto é uma grande graça do Senhor para conosco, dar esse privilégio para nós. Continue nos ajudando, ó Pai, continue ajudando a cada irmão, em cada problema, em cada situação, Pai, dando controle, que o Espírito Santo possa nos controlar a nossa natureza, nosso nervosismo. Sim, meu Deus, nós confiamos no Senhor, porque só o Senhor pode fazer isto por nós. Porque nós somos humanos, às vezes carregamos naturezas fortes, mas o Espírito Santo ameniza isto. Conforme o Senhor quer que nós façamos, nós podemos fazer. Falar na hora de falar, calar na hora de calar. Senhor, toma cada pedido nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Cura os enfermos, liberta, Senhor, de alegria, de paz, de satisfação, de gozo para cada um, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, e continue falando conosco através da Tua palavra, pois nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Cabana à beira de um rio, a nova se ouviu, uma criança nascia. De um casal tão humilde e pobrezinho, e por certo o filhinho lhes trouxe tanta alegria. Mas a surpresa foi que uma luz tão bela penetrou pela janela e o menino clareou. Se admiraram, porém não compreendiam que aquilo que eles viam era a glória do Senhor. Passou o tempo e o menino foi crescendo. Com apenas 7 anos, o Senhor lhe apareceu, dizendo a ele: nunca fumes e nem bebas, e nem manches o teu corpo, pois serás um servo meu. Desde então essa luz lhe acompanhava, e Deus sempre lhe falava, confirmando seu chamado. Sendo já homem, se entregou inteiramente nas mãos do Onipotente para cumprir o seu mandado. Foi fiel e verdadeiro, rejeitou fama e dinheiro e outras coisas mais.
Elias, convertendo os corações de todos os filhos aos pais. Esta mensagem ainda hoje está ecoando, e os eleitos preparando para as bodas do Cordeiro. Por isso eu amo a mensagem de Lhambrana, o menino da cabana que abalou o mundo inteiro. Por isso eu amo a mensagem de Lhambrana, o menino da cabana que abalou o mundo inteiro. Amém. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Somos produto do meio. Somos produto do meio. No meio do que você vive, é o que você é. Se você vive no meio dos cristãos, você se torna um cristão. Se você vive no meio dos ímpios, você acaba ficando ímpio também. A influência de um homem sobre o outro. Se todos nós tivéssemos a revelação do que é a influência de um homem sobre o outro, nós seríamos mais vigilantes. Há muitas pessoas que não se convertem por causa do testemunho de muitos de nós. Por causa que nós não estamos influenciando a coisa correta. E isso estorva a conversão deles. O seu testemunho, principalmente nós que nascemos no Evangelho, eu falo assim porque quando meus pais aceitaram o Evangelho, eu tinha 8 anos de idade. Então, principalmente naquela época, na década de 70, 69, 68 por aí, 69, o mundo não era corrompido como é hoje. A influência maligna ainda não estava em cima das crianças, como está hoje. Nós viemos numa era, aqueles que nasceram da década de 60 ou antes, tiveram esse privilégio ainda de vir numa era mais amena, mais calma, mais branda, e que os nossos filhos que vieram depois, eles enfrentaram uma carga mais pesada da era. E o irmão Brana, ele trabalhou muito sobre isso,
que a carga mais pesada hoje, ou seja, a principal carga da nossa era, é a tensão nervosa, a pressão dos ricos sobre os pobres e a vida superficial. A vida superficial é você endividar tanto para poder ficar igual o vizinho, igual alguém próximo. Tem gente que não tem paciência para esperar a hora oportuna de comprar um carro novo, de trocar de carro, de reformar a casa ou até mesmo comprar uma casa nova. E às vezes faz isso porque o vizinho fez. Aí vem a questão da influência de um homem sobre o outro. E nós que nascemos no Evangelho, nós deveríamos dar um testemunho para aquelas pessoas que estão em volta de nós, de humildade, de mansidão, de temperança. As pessoas que estão observando, às vezes você pensa assim, não, mas ninguém observa a minha vida. Você está enganado. Você está completamente enganada. Tem muita gente observando sua vida. Tem muita gente observando seus passos, a maneira que a esposa trata o marido, tem gente observando. A maneira que o marido trata a esposa, tem gente observando. A maneira que os irmãos tratam as irmãs, de sangue mesmo, de carnal, tem gente observando. A maneira que você trata a sua cunhada, a sua concunhada, o seu cunhado, a sua concunhada do outro lado, a sua sogra, a sua nora. Eu estava pregando domingo passado lá no Pedregal à noite, até eu queria que vocês ouvissem aquela mensagem. E eu queria dar de presente para todos os maridos aquela mensagem. Uma irmã, terminou o culto, que eu saí lá fora, uma irmã do conjunto lá do pastor Adalto, ela disse assim, pastor Ivaldo, eu vou comprar essa mensagem de hoje, essa fita de hoje, e vou fazer meu marido ouvir ela toda semana. E você sabe, eu quero falar um segredo aqui para os maridos. Os seus maridos, os seus familiares que aborrecem a sua esposa, aborrecem a sua vida conjugal, é responsabilidade sua de tratar com eles. Não é responsabilidade de sua esposa, não. Sua esposa tem que ser poupada disto. É você que tem que chamar a atenção deles, dos seus parentes. Parente não pode entrar na vida conjugal de ninguém, não. Mas o que eu ia citando era aquela questão. Eu até dei o exemplo, né? Se tivesse jeito de cortar a língua da sogra. Porque não sei se vocês lembram, eu não sei, parece que eles não distribuem mais aquilo para as crianças, mas tinha não sei se é um apito, é um negocinho que distribuía para as crianças, aquilo era enroladinho, né? Aí ele soprava naquele negócio, soprava assim, ó. Aí esticava uma lingona grandona. Aí eu falava, isso é língua de sogra. Língua de sogra. Se tivesse jeito de cortar, né?
Então, eu quero dar esse conselho para os maridos. A sua parentela, quem deve corrigi-la é você, para poupar sua esposa. Não deixa a sua esposa em atrito com a sua família, não. Você que para na brecha por ela. Para as esposas, seus familiares irmã, que fica entrando na sua vida de conjugal, atrapalhando sua vida conjugal, quem é responsável para reprimi-los, para corrigi-los, é você. São seus parentes. Não vai deixar seu marido assumir essa carga. Você tem que repreender seus parentes, tem que repreender sua mãe, tem que repreender, se for preciso, o seu pai, tem que repreender sua família. Agora você vai deixar seu marido entrar em questão com a sua família, porque ela que está intervindo, está interferindo no seu relacionamento conjugal? Não deixa, não. Salva seu casamento. Se a gente pensa desta forma, se a gente vê desta forma, se cada um toma o seu lugar, se a esposa toma o seu lugar de esposa ao lado do seu marido, você já casou. Vai viver sua vida com seu marido. Poupa seu marido, da sua família, poupa ele. Se é que está em litígio, se é que está tendo alguma coisa que está contrariando, nessa hora que vale o diálogo, a discussão. Essa discussão não é briga, não. É o diálogo entre a esposa e o marido. E é muito correto isso, você chegar nessa conclusão. Diz, olha, eu vou tratar com a minha família. Eu acho que isso pode ajudar muito a aliviar a pressão do outro. Nós temos pessoas que estão gemendo. Nós temos pessoas que estão esperando. Aliás, o Mombrana falou isso. Tem muitas pessoas que estão esperando ver Cristo manifestado em mim. Ver Cristo manifestado em você, para abraçar Cristo também. Como é que a pessoa vai abraçar Cristo se ela não vê Cristo em mim? Se ela não vê Cristo em você? Como é que a outra pessoa vai abraçar Cristo? Às vezes ele está esperando ver isso. Mas que tipo de cristão que é você? Que tipo de cristão que é você? Mas vamos guardar isso no nosso coração. 3 cargas principal da nossa era. O pastor Wilson fez menção do companheirismo, e eu simplesmente não tinha a noção do que nos traria o companheirismo de hoje. Com aquele parágrafo que nós encerramos, que eu encerrei a mensagem do casamento de ontem, a influência de um homem sobre o outro, parágrafo 108. Coloque Deus primeiro. Coloque Deus entre você e sua esposa quando ela estiver nervosa. Coloque Deus entre você e seu marido quando ele estiver nervoso. Coloque Deus entre você e seus filhos quando ele estiver dando canseira, estiver dando problema. Coloque Deus entre você e seus pais quando ele estiver te corrigindo. Foi aquilo. Então foi um leque muito grande e valeu a pena mesmo, pastor Wilson, fazer menção, porque eu fui muito recompensado. E também ver os testemunhos dos irmãos que testemunharam. Eu não sei, mas eu não sei nem se eu vou conseguir pregar. Eu estou muito emotivo. Depois do companheirismo, eu fiquei muito emotivo. E o profeta diz aqui no parágrafo 34 da mensagem Deixando Escapar a Pressão. Então, o nosso companheirismo foi em torno de uma dessas pressões, dessa carga da era, que é a tensão nervosa. Tensão nervosa, vida superficial e
pressão dos ricos sobre os pobres. E a nossa de hoje foi essa tensão nervosa. Aqui no parágrafo 34 ele diz: mas existe uma pressão sobre o povo hoje. E essa pressão não tem limite, ou quaisquer linhas, ou quaisquer linhas denominacionais. Ela não tem linha de idade. Essa pressão não tem linha de idade. Ela pega o mais novo, pega o mais velho, ela pega todo mundo. Você não imagina o tanto de criança e adolescente tratando de estresse. Sei lá, uns 10 anos atrás, um pastor auxiliar lá em Brasília, o filho dele estava sendo tratando com psiquiatra, um filho adolescente, tratando com psiquiatra por causa do estresse. Mas se você também visse a cartilha dele, ele levantava de manhã já com responsabilidade, era o dia inteiro e entrava para a noite afora, estudando e tanta coisa, tanta responsabilidade sobre o garoto, e ele estava com problema de estresse, tratando com psiquiatra. E essa pressão está sobre todo mundo, ninguém escapa dela. Ninguém escapa. Ela não tem linha de idade. Ela não tem nenhum respeito de pessoa. É a pessoa mais calma do mundo. Às vezes a gente vê assim, a gente pensa assim: nossa, mas esse irmão é calmo. Mas como que ele saiu com ele? Para ver? Fica com ele uma semana, um mês, para ver. Você vai ver a calmaria dele. E às vezes é outro que às vezes você pensa que é estovado, é bruto, em tudo, às vezes você vai conviver com ele, ele é mais calmo do que aquele que você pensava que era calmo. Ela não tem nenhum respeito de pessoa, essa pressão. Ela está sobre o jovem, sobre o idoso, sobre o bom, sobre o mal, está sobre todos essa pressão. Então eu queria partir daqui. E eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre a cidade de refúgio. Vamos ficar de pé. Duas escrituras que eu vou usar. Provérbios capítulo 18, verso 10. E depois Isaías 32, verso 1 e 2. Aqui nós temos 4 conexões não identificadas. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo e ouvindo agora. Um abraço fraternal. Provérbios capítulo 18, verso 10. E depois Isaías, logo poucas páginas aí para frente, de Provérbios, você acha Isaías, capítulo 32, verso 1 e 2. Devia ter anunciado antes, né? Você tem que querer vir para a cidade de refúgio. Enquanto vocês estavam procurando, a cidade de refúgio foi estabelecida por Moisés. Josué, Moisés, 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão. A cidade de refúgio, ela tinha, vamos dizer, era como se fosse a cidade e o município. E para que foi criada essa cidade de refúgio? Essa cidade de refúgio era onde estavam os juízes. Eles estavam ali para julgar os transgressores. E quando uma pessoa cometia um crime, então ela corria para a cidade de refúgio, porque se ela entrasse
dentro, vamos dizer assim, dentro do município da cidade de refúgio, o vingador não podia mais vingar. Aí ele tinha que entrar com processo contra aquela pessoa para que ela fosse julgada. Mas a pessoa própria tinha que correr para lá. Então você guarda aí, depois nós partimos daí. Vamos ler. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo. Sabe por que é o justo que vai correr para essa torre forte? É porque o ímpio não quer. O ímpio não quer correr para a torre forte. E estará em alto retiro. Agora Isaías 32, verso 1 e 2. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. Sem dúvida alguma, o profeta Isaías estava falando acerca de Jesus aqui. Senhor Deus, ajude nós nesse pequeno pensamento, que o Senhor possa enriquecer estes poucos comentários no coração de cada um dos teus filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Então, a pessoa que cometia um pecado grave, um crime, ela tinha que correr para a cidade de refúgio. Porque no tempo da lei, se o vingador a pegasse, ele a mataria. E ela tinha que desejar, ela tinha que querer chegar na cidade de refúgio, mesmo sabendo que depois ela tinha que enfrentar os juízes. Mas ela sabia que ela tinha tempo para ela se defender, e muitas vezes o vingador nem iria atrás dela. Dependendo da situação, o vingador sabia que ele ia perder a parada e não ia atrás daquela pessoa. Mas ela tinha que desejar entrar naquela cidade de refúgio para salvar sua própria vida. Agora, a Bíblia diz: torre forte é o Senhor. Reinará um rei justo. Essa escritura de Isaías, isso é maravilhoso. Um rei com justiças, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo. Como um esconderijo. Se aquele varão será como um esconderijo, para esconder quem? A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quando a pessoa reconhece que ela é doente, ela procura um médico. Agora, o problema acontece é que muitas pessoas são doentes e não reconhecem que são doentes. Principalmente as que têm distúrbios psicológicos. Geralmente, as pessoas com distúrbios psicológicos, elas não querem fazer tratamento, porque elas acham que elas são normais
E, no entanto, às vezes as suas atitudes, as suas ações são completamente anormais. Mas para ela é normal. E ela não quer saber de médico. Como que a pessoa poderia buscar refúgio no Calvário, buscar refúgio no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, se ela não reconhece que é uma pecadora, que ela necessita da graça e da misericórdia de Deus para salvar a sua própria vida, para lhe redimir dos seus pecados? Então aí entra a questão, eu tenho que querer, eu tenho que desejar entrar nessa cidade de refúgio, eu tenho que desejar procurar este refúgio. Fazendo isto, então, ele vai estender a sua aba de misericórdia, porque ele vai dizer, ele está buscando. No parágrafo 82, o profeta diz assim, se você quer fazer correto, deixando escapar a pressão. Eu li parte do 32 e agora o 82 a seguir. Se você quer fazer o correto, eu fico muito contente em dizer-lhe esta noite que existe uma cidade de refúgio. Você quer fazer o correto? Existe uma cidade de refúgio. Você quer fazer o correto? Existe uma fé correta. Pastor, mas tem 2.000 religião ou mais. Deve ter mais de 2.000 já, né? Como é que eu vou saber quem que é a verdadeira? Nós ouvimos hoje de manhã o pastor Vicente pregando para nós. Quem tem a Bíblia, a letra, ele pode ser qualquer um crente denominacional. Seria como um crente denominacional. Agora, quem tem a Bíblia revelada, ele é um cristão. E o que revelou a Bíblia para nós é Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Todos. Nós não temos que pregar entre linhas. Nós não temos que pregar as entrelinhas. O irmão Branham não deixou nada entre linhas para ser pregado, não. Ele não teve tempo de cuidar de tudo. Ele deu os conselhos conjugais, ele passou assim, deu uma pincelada assim e seguiu o seu ministério. Não tinha tempo de tratar minuciosamente. Agora nós temos tempo para isso. Nós estamos com a mensagem. Ele, na mensagem de casamento e divórcio, ele chegou para os pais e diz, olha, vocês que já divorciaram e casaram 2, 3 vezes, não façam isso mais. Fique do jeito que estão, mas não façam isso mais. E disse, olha, vocês ensinam os seus filhos a não fazerem isto. Ensine seus filhos a não fazer isso. Vai lá, lê a mensagem de casamento e divórcio, para você ver se ele não falou isso para nós. Agora, quando eu me casei, o irmão Branham tinha pregado casamento e divórcio. E a maioria de nós aqui nesta noite, quando você casou, o irmão Branham já tinha pregado casamento e divórcio. Então ele falou para mim e para você, não faça isso mais. Agora, você já fez isso? Já aconteceu isso na sua vida? Levanta a cabeça, olha para o Calvário, vê por que Deus permitiu isso acontecer. Deus permitiu, teve alguma permissão dele. Talvez não foi a vontade perfeita dele, mas foi uma permissão dele. Então você olha para o Calvário e diz, Senhor, agora minha vida está diante de ti, porque tem uma coisa, irmãos, se Deus não aprova, se Deus não aprovou, nós vamos ter que comparecer diante do trono branco de julgamento. Agora, se também tem por outro lado, se Deus aprovou, não importa se a sociedade toda reprova, se toda a sociedade fica olhando, ou a igreja, fica olhando para você com os olhos, um olhar tortuoso, isso não importa diante de Deus. Se Ele aprovou isto, olha, irmãos,
você vai no rapto. Nós não podemos ficar nos condenando pelos atos que nós cometemos no passado, não. Nós temos que encarar a Deus agora, cara a cara com o nosso presente, com a vida nossa presente, e dizer: Senhor, eu não quero cometer isso mais. Senhor, eu não quero fazer isso mais. Porque eu desejei entrar nessa cidade de refúgio, eu desejei entrar nessa arca da salvação, e eu quero ficar aqui. Então, veja, eu fico muito contente em dizer-lhe esta noite que existe uma cidade de refúgio que está em Jesus Cristo, amém? Se você não quer cometer erro, será que a pessoa quer cometer um erro por si mesma? Por si mesmo? Se ela quer cometer um erro por si mesmo, eu pergunto, ela entrou na cidade de refúgio? Às vezes ela está em processo de entrar, às vezes ela está caminhando para lá. Então, se você não quer cometer erro, o inimigo está em seu encalce. Não pensa você que Satanás não está atrás de você, não. Ele está. E se ele puder te enganar, se ele puder colocar um irmão contra você, uma irmã contra você, um parente, como eu já citei agora há pouco, contra você, ele vai fazer para te impedir você de vir para a cidade de refúgio, para dizer que você é indigno, que você é indigna, que você não pode entrar em Cristo. Pode sim, Ele derramou seu sangue no Calvário para você entrar nele, e Ele entrar em você. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos impedir a salvação de alguém. Nós não podemos impedir o céu de alguém. Porque quando a pessoa deseja o céu, ela deseja o céu. Ela não deseja o céu por medo do inferno, não. Ela não deseja o céu por medo da grande tribulação, não. Ela deseja o céu porque tem uma chama dentro dela que ela deseja o céu. Há um lugar onde você pode vir e desabafar. Eu fico pensando, às vezes a pessoa está quase morrendo sozinha, mas ela não tem coragem de vir no escritório desabafar. Quase morrendo. Outro dia eu tive a oportunidade de ajudar uma menina recém-casada, com 1 ano e pouco de casada. Disse, ela chegou um desespero, disse, pastor, meu casamento está morrendo. Nós vimos um barquinho aqui, uma coisa que nós temos que tirar dentro do barco, essa internet maldita. E aquela esposa chegou e disse, olha, meu relacionamento está acabando, está morrendo. Porque meu marido chega e vai para esse YouTube aí, e põe a perna para o ar lá, e ele esquece da vida. Ai, irmãos. Ela chegou na hora certa, ela clamou na hora certa, ela estava morrendo. Deus salvou aquele lar. Deus libertou aquele irmão. Tem coisa que vai penetrando. Aqui, o irmão Branco acabou de dizer assim, Satanás está no seu encalce. Por isso que nós deveríamos vigiar cada ação nossa. Cada ação sua, você deveria vigiar. Você deve saber quando a coisa errada está começando. Quando o espírito errado está sondando, quando as propostas estão chegando.
ele disse assim, sabe, o que o marido faz, o que o marido deveria fazer quando ele recebe determinadas propostas. Ele usou uma outra palavra lá mais direta, mas eu vou falar proposta, que eu acho que todo homem entende o que eu estou falando. Ele disse, a primeira coisa, ele deveria falar com aquela pessoa, porque geralmente quando recebe proposta é do sexo oposto. Deveria falar para aquela mulher as qualidades da sua esposa. Começar a falar das qualidades da esposa. Era como jogar um balde de água fria, se ela estava, é claro, se ela estava com má intenção, como estava. Ele percebeu que ela estava com má intenção. Virou para as esposas e disse, quando um homem chega para você e começa a fazer determinadas propostas, que você fala das boas qualidades do seu marido, aquilo joga um balde de água fria na cara dele. Agora eu queria saber, você como mulher, não sabe quando um homem está querendo te galantear? Você como um homem não sabe quando uma mulher está te rodeando com certas intenções? Seríamos meninos e meninas nesse sentido? Ou já somos adultos e criados para saber? Há um lugar onde você pode desabafar, mas se você for gostar de pecar, e você não quer a Deus, então o inimigo irá surpreendê-lo em algum lugar. Não tem nenhuma, você não pode vir para Cristo, porque você não quer. Mas eu tenho que forçar ela, eu tenho que forçar ele. Não, não pode. Se ele não quer vir para Cristo, se ela não quer vir para Cristo, por que eu vou tentar converter ele? Tanto eu não posso impedir dela vir para o Calvário, vir para a cidade de refúgio, dela ou dele, da pessoa. Eu vou colocar a pessoa porque serve para os dois lados. Tanto eu não posso impedir da pessoa vir para a cidade de refúgio, como também eu não posso empurrar ela para a cidade de refúgio. Deixa eu ver se eu chego aonde que eu quero. E quando este homem vem a Cristo, ou esta mulher, este lugar de refúgio, quando um homem entra no Velho Testamento, a primeira coisa, ele tem que vir sob sua própria vontade. É o que estamos batendo. E esta é a maneira que você tem que vir para Cristo. É pela sua própria vontade. Agora está com vontade de vir, você não deixa? A pessoa está com vontade de vir e você fica impedindo. Outra coisa, você deve estar satisfeito quando você entra em Cristo. Você deve ficar satisfeito, satisfeita. Você não pode ficar por aí todo dia clamando: eu gostaria de sair daqui, eu gostaria de sair daqui, aqui está ruim, aqui a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, aqui a gente não pode dançar, aqui a gente não pode usar pintura. Você vai observando, irmãos, a coisa vai entrando assim, de sorrateiro. De primeiro, vou usar um cacau aqui, por causa do ar ressecado, eu preciso de usar um cacau. De repente arrumou um cacau tão vermelho, que a irmã passa e na filmagem então fica parecendo que ela está de batom. Mas a aparência, né? Aparência.
Não, pastor, aparência. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Mas se você tem uma manteiga de cacau que não tem cor, para que usar uma de cor? Só para os seus lábios ficar parecendo que usou batom? Aí vem, aí entra essas questões das unhas, meu Deus, pegar o copo da ceia com as unhas pintadas, levar na boca e ficar o sinal daquela coisa que passou lá no copo, e o diácono tem que dar um jeito de ver se ninguém observe, dar uma limpadinha. Você tem que querer ficar na cidade de refúgio. Você não pode ficar por aí todo dia clamando, mas aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles te põem para fora. Naquela cidade de refúgio lá do Velho Testamento, se a pessoa começasse a ficar reclamando, mas meu julgamento está demorando, mas não estou aguentando ficar aqui, eu queria sair daqui, eles vão colocar a pessoa para fora. E se eles colocam a pessoa para fora, aí eles não têm mais responsabilidade com a pessoa. Eles não tinham mais responsabilidade com a pessoa. Se o vingador pegasse ela, eles matavam. E você acha que se nós sairmos debaixo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, vai ter esperança para nós? Eles te põem para fora, você deve intencionalmente querer ficar aí. Isto deve ser de modo que você deseja querer permanecer naquela cidade. E quando você vem para Cristo, você não pode olhar para trás, para o mundo. A Bíblia diz, aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno do arado. Aí está onde muitos assim chamados cristãos cometem seus erros. Eles agem como se fossem arar. Porém, a primeira coisinha que surge, eles explodem com isso. Acabamos de ouvir agora no companheirismo. Meu Deus do céu, é tanta coisa que acontece, faz explodir. Quando ele disse, quando qualquer coisinha explode com isso, ele contou a história do rifle. Ele tinha vontade de ter um rifle, eu não sei pronunciar, mas Artiberi, sei lá, um nome assim. Era um rifle muito especial, mas era muito caro. Ele disse que tinha uns amigos que, se ele tivesse mencionado, aqueles amigos teriam dado para ele. Um irmão muito precioso, ele pegou uma espingarda do irmão Branham e disse para ele, olha, eu conheço um homem que pode converter essa espingarda num Wartburg. E o irmão Branham permitiu que ele levasse. Irmãos, se não fosse Deus, aquela espingarda convertida tinha explodido a cabeça do irmão Branham. Quando ele trouxe aquela espingarda para ele, ele ficou muito feliz, era igualzinho à espingarda original, e ele foi atirar com ela. Agora, preste atenção, aquela espingarda não era original, ela foi convertida. E às vezes é o que acontece com muitos crentes que se explodem, é porque eles não foram por si mesmos, eles não estavam na originalidade de Deus, eles foram convertidos através de uma influência, através de uma imposição, de uma exigência, e quando não esperava, ela explodiu. Ele foi caçar com essa espingarda, e quando ele foi atirar, eu não sei nem posicionar a mão aqui, porque eu nunca dei conta de ser um atirador. Então ele posicionou, e eu sei que aquilo fica muito perto do ouvido, do rosto aqui, porque tem que mirar, né? E quando ele puxou o gatilho, ele só ouviu a explosão. Ele disse que por uns 2, não sei quantos segundos, ele voltou em si, ele estava com o rosto todo sangrando, e
não sabia onde estava, o que tinha acontecido. Ele pensou que teria sido uma bomba que tinha explodido nele. A única coisa que ele lembra é que ele estava atirando. Foi para o médico e o resultado é que a arma que foi convertida em outra arma explodiu, não aguentou a pressão. Aí no parágrafo 90 ele disse assim, ó, se tivesse sido um Wright Beatty desde o começo, do próprio aço que aquele rifle é feito, isso teria sido produzido e fabricado um Magnum, ela não teria explodido, porque era original, mas porque tentaram convertê-lo em algo que realmente não era. Aqui está o ponto que nós precisamos parar, meditar sobre a influência de um homem sobre o outro. Não force nada. Não force uma conversão. Um cristão pode viver com a pessoa que não é cristã o resto da vida, porque ele é cristão, ele é manso, ele é dócil, ele é humilde. Tem muitas pessoas que estão esperando, vou repetir de novo, tem muitas pessoas que estão esperando ver Cristo manifestado em mim, para elas se converterem. Que distância que você está de Jesus? Nós lemos uma pequena historinha aqui, do marido que foi no médico reclamar da esposa. Doutora, minha esposa está ruim de ouvido, ela não escuta. Ah, é? É. Eu queria marcar uma consulta, doutor, para minha esposa. Eu tenho que tratar do ouvido dela. Está surda demais. O doutor falou, então vamos fazer o seguinte, você chega lá e faz um teste com ela. Você, a uma certa distância, você fala com ela. Se ela te responder, aí você sabe, você vai adiantar a consulta, o diagnóstico. E ele chegou a uns 15 metros da esposa, a esposa estava preparando o jantar, e ele chegou a uns 15 metros da esposa e disse, Maria, acho que era uma Maria ali. Maria, o que você está fazendo para jantar? Não ouviu nada. 15 metros. Ela andou mais 5 metros e disse, Maria, o que você, na voz normal, Maria, o que você está fazendo para nós jantar? Não ouviu nada. Ih, mas está ruim mesmo, hein? O doutor estava certo. Aí chegou 5 metros. Falou, agora eu vou chegar a 5 metros, não é possível. Maria, o que você está fazendo para nós jantar? Não ouviu nada de novo. Falou, mas não é possível, está ruim mesmo do ouvido, hein? O que é isso? Aí chegou bem de trás dela assim, encostando nela. Maria, o que é que tem para nós jantar? Sou meu amor, já é a 4ª vez que eu te respondo, é frango. A 4ª vez que eu te respondo, você continua me perguntando, meu amor, é frango. Quem que era o surdo? É assim lá na sua casa, Eliane? E às vezes o mal que a gente vê nas outras pessoas está na gente mesmo. O moral da história é esse. Aquele marido pensava que a esposa era surda. Quem estava surdo era ele, porque ela falava e ele não ouvia. Ela respondia, ele não ouvia. Quantos maridos que falta descer o braço na esposa, mas agora é descer o braço mesmo, outra assim, né? Não é só descer o braço para baixo, não, como o colega lá falou. Quantos maridos faltam descer o braço na esposa porque ela respondeu, ele não ouviu? É por isso que nós precisamos de estar na cidade de refúgio.
É por isso que nós precisamos saber a que distância que nós estamos de Deus. Nós precisaríamos de gritar para Deus nos ouvir? Você precisaria de gritar para Deus te ouvir? Não. Ele não está dentro de você? A Bíblia diz que os nossos pensamentos falam mais alto diante de Deus do que as nossas próprias palavras. E assim todo homem encontrará a mesma coisa, que professa ser um cristão, que não toma a partida correta desde o novo nascimento. Aí vai explodir, ele não tomou a partida correta, ele foi forçado por um, forçado pelo outro. Ele explodirá em algum lugar, há muita pressão nisto, isto não suportará, ele se encontrará explodido em algum lugar, ele não se converteu quanto ao uso daquelas coisas que a Bíblia diz para não fazer. Não é o pastor que está dizendo para você não fazer, não, irmã, é a Bíblia que fala, não faça isso. Não importa que quantas religiões, agora mesmo, eles estão liberando tudo, porque senão eles ficam sem as pessoas na igreja, eles estão liberando tudo pode. Nós não queremos uma religião para cauterizar nossa consciência, não. Nós queremos a cidade de refúgio, é Jesus Cristo mesmo, é uma experiência viva com Ele. Gente, é hora de ir embora, gente. É hora de ir embora. Pessoas tentando lhe dizer, personificar o ministério, tentando personificar o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal coisa, e finalmente isso vai explodir, não foi chamado por Deus, vai explodir. Você tem que ser ordenado por Deus. Você tem que ser ordenado por Deus. Isto tem que ser de Deus, não algum aperto de mão, alguma história sentimental, mas isso tem que vir sobre a base do sangue derramado de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Todo é todo. Sua fé no que Deus fez por você através de Jesus Cristo, se não, você vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Alguém vai falar alguma coisa má para você e você vai ficar ressentida. A coisa pior que existe, irmãos, é o ressentimento. Por isso é que o profeta diz que nós temos que fazer morrer a nós mesmos. Se você ficar ressentida com ele, se você ficar ressentido com ela, isso vai estorvar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. O Espírito Santo não pode entrar onde tem raiz de amargura. O ressentimento gera raiz de amargura. Tire isso do seu coração. Liberte-se disso, entra em Cristo. Senhor, me liberta disso. Mas ele não pediu perdão para mim, mas ela não pediu perdão para mim. Quando foi que nós saímos atrás de Jesus? Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Quando foi? Mas ele subiu lá no Calvário e perdoou a mim e a você. Eu só tenho que aceitar o meu perdão agora. Com isso eu não estou justificando quem pisa nos outros, não. Você vai pagar um alto preço se você pisa nos seus entes queridos, se você pisa nas outras pessoas, ou seja, colegas de trabalho, ou seja, colegas de aula, ou seja, onde for, você pisa nas pessoas, você vai pagar um alto preço por causa disso. Meu Deus, meu tempo. (95) Não importa o que aconteça,
Cristo é o nosso refúgio. Amém. Cristo é o nosso refúgio. Cristo é o refúgio nesse lar. Pastor, mas lá em casa só eu que sou crente. O outro não é. A outra pessoa não é. Só eu que sou crente. O refúgio está lá na sua casa. O refúgio está dentro de você. Deixa isso manifestar. Manifestar sem palavras. Está aqui, gente. Meu Deus do céu. Como é que faz? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Verso 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Que o marido não deixe a mulher. Não vai brigar com a sua esposa lá porque ela não é crente e vir aqui para depois fazer seu casamento de novo. Não, isso não vai acontecer, não. Não vai. Você vai portar como um cristão genuíno dentro de sua casa. Manso, dócil e humilde. Mas os outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Pastor, eu gosto demais do meu marido, pastor. E essa mulher não é crente. Eu gosto demais dele, não quero deixar ele de jeito nenhum, mas ele pisa em mim todo dia. Mas peraí, ué. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, tem alguma mulher aí que tem marido descrente? Tem sim, tem. E ele consente em habitar com ela, não o deixe. Meu Deus, que Bíblia! Que Bíblia! Essa Bíblia deu uma via de escape. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Marido crente. A mulher dele é santificada para ele. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, tanto da mulher crente como do homem crente. Por quê? O homem crente vai levar seus filhos na igreja. Sem forçar, vai levar a esposa na igreja. E vice-versa. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Ah, pastor, mas foi ela que me largou, foi ele que me largou. E o que você fez para isso acontecer? Tudo tem um processo. O que você fez para isso acontecer? Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Por quê? Porque, de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Vou parar aqui. Depois você lê todo o capítulo, começa aí no primeiro verso. Pastor, isso não dá mais para ir, não. Eu vou ficar devendo aqui. Quem sabe, na próxima ceia eu continuo no 95 aqui. Vamos parar aqui. Que Deus continue falando.
Quem tem essa mensagem aí deixando escapar a pressão, dá uma lidinha nela, esse mês aí de setembro. Vai ser muito bom. Com esse trabalho que nós tivemos aí, e mais essa tacadinha aqui, vai te ajudar muito. Eu tenho que parar, os irmãos têm que viajar, e o pastor Wilson também vai viajar hoje ainda, e nós vamos parar aqui. Amém? Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Se tiver alguém que quer ser batizado ou batizada hoje ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu termino de ministrar a ceia aqui e nós vamos lá na represa te batizar. Às vezes você quer batizar de noite, para ficar assim mais escondido, né? Mas é isso mesmo. É porque às vezes eu sou muito difícil de chamar, fazer chamada de altar, de dar oportunidade. Eu lembro que o saudoso irmão Zé Wilson, depois de um culto tremendo aqui, depois ele falou, se o pastor tivesse dado uma oportunidade, eu tinha ido lá na frente. E logo em seguida ele partiu. Então a gente fica pensando assim, às vezes a gente termina um culto como esse, tão maravilhoso, tão gostoso como foi, e não dá oportunidade. Às vezes a pessoa, se o pastor tivesse dado a oportunidade hoje, eu tinha aceitado. Hoje eu tinha entrado na cidade de refúgio hoje. Mas olha, se alguém quer batizar depois do culto, nós vamos lá. Viu? Ainda leva um bocado de gente ainda com nós lá, para lumiar para nós lá. Né? Muito bem. Deus abençoe. E não fica morrendo sozinho, morrendo sozinha. Não. Eu creio que Deus tem nos posicionado para ajudar. Ontem nós ouvimos que o servo é maior do que quem é servido. O servo é maior. Interessante, né? O servo é maior. E Deus nos chamou para servir. Deus chamou o pastor, os diáconos, foi para servir. E vocês são os convidados de Deus, são as ovelhas de Deus, os eleitos de Deus. Amém? Então, o que a gente pode fazer para os outros é o que vale. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler as duas escrituras. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Embora está um pouco mais cedo hoje, mas eu vou liberar o lava-pés também. Então, quem tem que viajar, vai tomar da ceia, lavar os seus pés e vá na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais,
para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Agora, São João, capítulo 13, verso 4 e 5, depois a partir do verso 12. Em casa você pode ler todo o acontecimento, que é muito bom ver aquela dúvida que Pedro teve, e Jesus respondendo para ele, se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não tinha parte com ele. Então, aí você fica conhecendo por que nós lavamos os pés uns dos outros. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés uns aos outros e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Nós sabemos, por isso nós fazemos. Agora, outra coisa, o lava-pés simultâneo com a ceia é para quem vai embora, para quem tem necessidade de ir embora. Os demais pode voltar e esperar terminar a fila da comunhão, para depois nós terminarmos o lava-pés. Vamos orar nesse instante. Se você puder levantar sua mão. Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé nesse instante e apresentamos a Ti este pão asmo, que tem sido preparado para este fim, para representar o Teu corpo, a Tua carne, que foi moída, passou pelo aquele vale da aflição até o Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Lembrando que o Senhor, ao aproximar aquele momento, o Senhor desejou tomar da ceia com seus discípulos, e tendo tomado o pão, o Senhor o abençoou. E pedimos humildemente nesta hora, juntamente com esta congregação, nós pedimos ao Senhor que o Senhor santifique este pão para representar o teu corpo, a tua carne, que fala desse alimento espiritual. Aceita a nossa gratidão pela nossa salvação, por aquele dia no Calvário. Também aqui está o fruto da vide, Senhor. O vinho, quando o Senhor tomou o cálice, o Senhor abençoou aquele vinho e disse: bebei dele todos. Este é o meu sangue que é derramado por muitos. E o Senhor o santificou. Que o Senhor o santifique também para nós. Ele passa a representar o teu sangue, que corre através das nossas veias. Aleluia, glória a Deus. Obrigado por aquele dia no Calvário, Senhor. Obrigado pelo perdão de nossos pecados. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de você assentar, eu só queria que o irmão Paulinho viesse aqui. Viesse, faz favor, irmão Paulinho. Ele foi ali no escritório dizer para mim que desejou no seu coração voltar para a fila da comunhão. Que Deus o mantenha debaixo dessa graça do Senhor. Deus abençoe. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Assentai-vos, todos em oração, como nos ensinou o nosso profeta. O pastor ora pelo povo e o povo ora pelo pastor. Todos orando.
Tendo dado graças, o partiu. Quem foi? Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz. E tendo dado graças ao partir, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Venha à mesa com fé, tomai e comei.
Senhor Deus, nosso Pai, nós rompemos o silêncio em que dedicamos em memória aquele dia no Calvário. Aceita a nossa gratidão. E humildemente eu te peço que o Senhor possa guardar cada um de regresso aos seus lares, guardado na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parece que ninguém vai querer batizar hoje de noite, não, né? Parece que não. Porque os que não foram batizados ainda já foram embora, ninguém falou nada. Deus os abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Vamos continuar o lava-pés.